Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Ao meditar sobre este versículo, o Senhor me levou a refletir sobre propósito, ou seja, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e realizar, nosso chamado e nossa missão. Em outras palavras, Deus tem planos melhores para nós do que podemos imaginar. Em muitas situações, Ele faz coisas que talvez não possamos entender, mas confiamos em Sua vontade. Por meio da palavra, existem várias maneiras de levar uma vida com propósitos. Mas temos que observar que nem tudo está ordenado pelo Senhor, como vemos descrito na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz: Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ou seja, para saber o propósito de Deus em nossa vida, precisamos tirar um tempo e refletir onde estamos colocando o nosso coração. É inútil focar nos prazeres temporários, porque em nosso leito de morte não poderemos levar nada conosco. Portanto, se queremos saber o propósito de Deus em nossa vida, precisamos ter uma vida com Deus. O que isso significa? Ter uma vida com o Senhor é dedicar tempo à oração, à leitura da palavra e ouvir sua voz continuamente. Como vemos essa afirmação dita por Jesus e descrita no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que significa então a palavra propósito? A palavra propósito vem do latim proponere, que significa pro, à frente, e ponere, colocar. Na sua origem, a palavra significa colocar à frente, expor à vista. Veja que na própria raiz da palavra encontramos que propósito é mais do que estabelecer uma meta. Não é simplesmente dizer onde quer chegar e lutar para alcançar esse objetivo. Os propósitos de Deus para as nossas vidas se resumem na salvação por meio de Jesus Cristo e no cumprimento do nosso chamado em resposta à mensagem do Evangelho. O primeiro chamado do Senhor compreende o plano de salvação. Isso significa que Deus resolveu o problema do pecado através do sacrifício de Jesus na cruz. Desta forma, fomos chamados para fazer parte do seu reino. O propósito de Deus, portanto, tem um significado profundo. Ele nos convoca a viver uma vida verdadeira. Como podemos ver descrito na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o propósito supremo do Senhor em nossas vidas, que sejamos semelhantes a Cristo em santidade e amor. Também o Senhor tem um propósito específico para cada um de nós. O reino de Deus compreende a atuação divina neste mundo e somos seus embaixadores aqui na terra. Por isso, temos a responsabilidade de levar a mensagem do Senhor, a mensagem do reino, e proclamar a salvação de Jesus a toda criatura. Concluindo, para saber o propósito de Deus em nós de forma específica, só tem um jeito, e a resposta é simples: buscando ao Senhor. Não tem como fugir, só por meio da oração, leitura da palavra, obediência
renúncia, ouvindo a sua voz e vivendo o caminho da fé, conseguiremos saber o que Deus deseja para nós. Mas, afinal, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Para viver o propósito de Deus, precisamos aprender a viver uma vida centrada em Cristo, para assim entendermos como podemos glorificar a Deus em todas as coisas. Dessa forma, podemos levar uma vida voltada ao propósito de Deus. E aqui quero citar o pastor e autor norte-americano Rick Warren, que escreveu o livro Uma Vida com Propósitos. Nele, fala sobre as intenções de Deus de usar nossos talentos para fazer aquilo que o mundo necessita e explica 5 propósitos de Deus para nós. Primeiro, fomos planejados para a glória de Deus. Portanto, seu primeiro propósito é oferecer uma adoração verdadeira. O louvor é uma resposta a Deus à nossa salvação. Desta forma, nós demonstramos ao Senhor tamanha gratidão por tudo que Ele fez por nós e por isso dedicamos nossa vida a Ele em adoração. Segundo, fomos formados para a família de Deus. Isso significa que o propósito de Deus em nossas vidas é que desfrutemos de uma verdadeira comunhão, tanto com Ele quanto com o nosso próximo. A salvação não é meramente um aspecto individual. Pelo contrário, Deus tem um compromisso com sua igreja. Por isso, viver em comunhão uns com os outros faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Terceiro, fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então, o terceiro propósito de Deus para nós é aprender o verdadeiro discipulado. Seguir a Cristo significa tomar sua cruz e negar a nós mesmos para viver exclusivamente a sua vontade. Ou seja, somos chamados para viver a vida de Cristo em sua plenitude. Sabemos que isso por si só é um desafio e tanto. Por isso, precisamos da orientação do Espírito Santo em nossa caminhada cristã. Quarto, fomos moldados para servir ao Senhor. Nosso propósito é praticar o ministério real. Somos filhos de Deus, mas também somos seus servos. Nosso propósito é cumprir a sua vontade e dedicar a nossa vida a Ele. Quinto, fomos feitos para uma missão. Deus poderia ter feito tudo sozinho em relação ao seu reino na terra, mas Ele escolheu contar conosco para espalhar as boas novas de salvação neste mundo. Nossa missão é esta: viver o Evangelho e anunciar a mensagem de Jesus. É claro que de uma forma específica cada um tem uma função no corpo de Cristo. Cabe a cada um de nós buscar entender aquilo que podemos fazer para contribuir com a transformação deste mundo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, sendo nós os mensageiros para espalhar as boas novas. O propósito de Deus em nossas vidas é este: que vivamos para Deus em dedicação ao seu reino, hoje e sempre. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela sua presença e pela oportunidade de entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a ti. Mas, Pai, diante, Senhor, dessa palavra, queremos consagrar os nossos pensamentos, palavras, emoções, intenções e o fruto das nossas mãos. Pois, Pai, temos uma certeza que diante daquilo que o Senhor nos disse, nós temos, ó Pai, que compreender o nosso propósito, compreender aquilo que nós fomos chamados. E muitas vezes, não aquilo que nós achamos ou queremos, mas aquilo que o Senhor já nos chamou para realizar sobre esta terra. O Senhor nos deu dons, habilidades, talentos. O Senhor colocou em nossas mãos, Pai, funções. O Senhor nos deu, Pai, e nos deu, Senhor, inteligência, sabedoria e destreza para realizar muitas coisas, assim como o Senhor fez, Pai, lá no início, assim como o Senhor moldou, Pai, homens e mulheres e fez-los estar cheios do Espírito Santo, Senhor, para poder, Pai, ter habilidades para poder construir as coisas, para poder moldá-los, para poder fazer,
fazer, Pai, com que aquilo que era matéria-prima se tornasse em algo, Senhor, ou fosse criado a partir daquilo. Então o Senhor nos dá, Pai, essa sabedoria e esse entendimento. Então faça, Pai, com que haja essa compreensão do nosso propósito a cada dia. Que a cada dia o Senhor, Pai, revele e mostre todo o seu querer. Nós não queremos, Pai, aquilo, Senhor, que os outros assim oferecem, mas nós queremos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Portanto, Senhor, mais uma vez consagramos o nosso dia. Consagramos, Pai, tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Oramos, Senhor, agradecidos a Ti, e leva-nos, Pai, e usa-nos da maneira que o Senhor quer nos usar neste dia. Somos gratos a Ti e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.